Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 4. Carta de Tiago, capítulo 4. Versículos 1 a 12. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 12. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa para louvar, adorar e bendizer ao teu nome. Também, ó Pai, te agradecemos porque de portas abertas podemos abrir a tua palavra, lê-la, explicá-la e tirar lições preciosas dela para a nossa vida e para o nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor aquiete o nosso coração, a nossa mente, para que estejamos atentos à exposição bíblica desse texto sagrado, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos praticar os ensinamentos aqui contidos para a honra e a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre mundanismo. Na verdade, falar sobre o perigo do mundanismo. Esse é o tema que eu gostaria de tratar nessa noite com os irmãos. Nós estamos expondo a carta de Tiago. Chegamos hoje no 4º e penúltimo capítulo da carta. Vamos iniciar hoje a exposição do capítulo 4. Na semana retrasada, nós terminamos a exposição do capítulo 3. Semana retrasada, eu digo porque no domingo passado nós recebemos aqui o reverendo Vladimir, um dos missionários ajudados pela nossa igreja, que esteve trazendo a palavra
e também falando um pouco do seu ministério, do seu trabalho. Há 2 semanas atrás nós falamos no capítulo 3, resumindo para os irmãos, falamos sobre a verdadeira sabedoria. É o que Tiago trata aí no final do capítulo. E ele nos ensina que a sabedoria não procede da terra. Veja aí no versículo 15 do capítulo 3. 3,15, Tiago diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Uma segunda verdade que tratamos é que a verdadeira sabedoria tem procedência divina, dos altos céus, de Deus. Versículo 17, 3,17, Tiago diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Muito bem, portanto, esse é o assunto de Tiago no final do capítulo 3. Agora, ele vai falar sobre mundanismo, o perigo do mundanismo. E Tiago vai nos ensinar aqui algumas lições, algumas verdades dentro dessa temática do mundanismo. E eu começo levantando uma pergunta para os irmãos: o que é o mundanismo? O mundanismo não significa o mundo criado propriamente dito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nos deparamos com a palavra mundo, é preciso que tomemos algum cuidado, porque a Bíblia tem alguns significados diferentes para a palavra mundo. Só para os irmãos terem uma ideia, lá no Evangelho de João, a palavra mundo pode ter 7 significados diferentes no mesmo Evangelho, o Evangelho de João. De que mundo é esse? Do que Tiago está tratando, do mundanismo? Na perspectiva de Tiago, o irmão de Jesus, mundanismo é o sistema de valores contrário à vontade de Deus. Mundanismo é a ética que está estabelecida lá fora. É o conjunto de valores estabelecidos pelo mundo. Nós temos uma ética chamada ética cristã. No entanto, o mundo também tem uma ética, tem um código. Todo mundo tem um código de vida. Você já deve ter ouvido falar, e todos nós sabemos disso, que até entre os bandidos há um código de vida. Há leis, há regras que precisam ser seguidas e, se quebradas forem, têm consequências. Portanto, Tiago está falando sobre o mundanismo, esse sistema que está lá fora e com muita vontade de entrar na igreja, se é que já não entrou. Tiago vai tratar de um tema extremamente atual, que é o mundanismo. Jesus ora pelos seus discípulos lá em João 17, na oração sacerdotal, ele está pedindo pelos seus discípulos, aqueles 12 iniciais, e também por todos os demais discípulos que viriam a crer. Você e eu estamos inclusos naquela oração de João 17. E lá em João 17, versículos 14 e 16, Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, versículo 16, como também eu não sou. Veja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, Tiago vai chamar a nossa atenção para o perigo do mundanismo, que está lá fora e com muita vontade, como disse, de entrar na igreja e de minar algumas coisas, alguns valores, alguns princípios éticos que nós cremos e defendemos, sustentados pela palavra de Deus. É o que Tiago vai tratar. Nos versículos 1 a 12 desse texto, a frase que resume esses 12 versículos é: o perigo do mundanismo. E Tiago vai ensinar a partir do versículo 1, 3 verdades sobre este perigoso mundanismo, que eu quero tratar e extrair desse texto e tentar tirar algumas lições para a nossa vida. A primeira verdade sobre o perigo do mundanismo é a sua origem. Qual é a origem do mundanismo? De onde ele surge? Qual é a sua raiz? Onde ele está enraizado? É o que Tiago vai dizer aí nos versículos 1 a 4, a origem
do mundanismo. Porque se nós identificarmos a sua raiz, a sua origem, de onde ele vem, de onde ele procede, quais os seus objetivos, vai ficar mais fácil a nossa compreensão. Veja aí, Tiago começa com uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E Tiago usa essa palavra guerras aí no versículo 1, e nós estamos acostumados com essa palavra, né? O mundo parece um barril de pólvora. O tempo todo, você está acostumado com uma guerra, daqui a pouco já tem outra, e tem uma outra que você não está sabendo. Nós convivemos com a guerra, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, começada em fevereiro de 2022, agora temos mais uma aí, que a atual, Irã e Israel, os Estados Unidos entrando aí, bombas, mísseis, violência, é o que nós escutamos. Tiago diz que o mundanismo procede daqui mesmo. O mundanismo procede dos prazeres que militam contra a carne. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. No versículo 2, essa palavra cobiçais, Tiago cita a quebra de um dos mandamentos do decálogo, o 10º mandamento. Lá em Êxodo 20, nós temos a relação dos 10 mandamentos, e Tiago está citando aqui o 10º mandamento: não cobiçarás. O que é a cobiça? A cobiça é você desejar algo que não te pertence e que jamais poderá ser seu. Isso é a cobiça. Tiago diz: vocês cobiçam, vocês desejam, vocês matam, vocês têm inveja, mas vocês não podem obter essas coisas, porque tudo isso vem do mundanismo que está lá fora, nos assediando. Na nossa vida é assim. No nosso trabalho nós somos a minoria. De repente, num departamento tem 15 funcionários, tem 1 ou 2 que são cristãos. Na sala de aula, na escola, numa classe com 30 alunos, talvez tenha 3 alunos que são cristãos, que são evangélicos, e que não veem problema nenhum com aquilo, mas todo mundo faz. E numa sala com 30 alunos, 3 são cristãos, e esses 3 precisam lutar contra o mundanismo. Lá fora ele já está estabelecido, mas não satisfeito, ele quer entrar, e ele vai entrando, irmãos, na nossa igreja, ou nas igrejas, sorrateiramente, devagarinho, e quando a gente menos percebe, nós já estamos inundados pelo mundanismo. Tiago fala sobre o perigo da cobiça. Nada tendes porque não pedis, e quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 21, ele estava ensinando os seus discípulos, em Mateus 21, 22, ele está falando sobre oração, e ele diz aos seus discípulos: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora é bom que nós limitemos e que nós qualifiquemos esse tudo. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esse tudo, claro, é um tudo lícito, é um tudo correto, é um tudo que não fere os princípios éticos estabelecidos pela palavra de Deus, porque Tiago diz que a gente pede e não recebe, e em outro lugar Jesus diz que tudo que a gente pede, a gente recebe. Como trabalhar com esse aparente paradoxo, com essa aparente contradição? Não há contradição, é que lá em Mateus 21, 22, Jesus está falando: tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, crendo, nós vamos receber coisas boas, coisas lícitas, coisas que exaltam o nome de Deus, coisas que elevam o reino de Deus. Tiago está falando que a gente pede e não recebe, porque pede com cobiça, pede coisas que não deveriam ser pedidas. Vocês pedem para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Veja que Tiago está tratando sobre a origem do mundanismo. De onde ele vem, onde está sua base, seus tentáculos, sua raiz.
Veja o que ele diz no versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Observem que Tiago está falando de duas verdades. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Não concordamos com a teologia lá do crente Raimundo, não concordamos. O crente Raimundo, a gente sabe qual é, né? Aquele é um pé na igreja e o outro no mundo. Não tem o crente Raimundo. Nós somos crentes aqui dentro e devemos ser crentes lá fora. Devemos demonstrar a nossa fé, a nossa vida, o nosso testemunho, seja com palavras, com atitudes, mas Tiago está dizendo assim, olha, vocês precisam, ele faz essa pergunta retórica. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Lembra da minha filosofia? Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Não dá. Parece simples, parece superficial, mas é verdadeiro. Não dá para você abraçar o mundo e depois correr para os pés do Senhor. Não dá. Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra. Lá em 1 de João 2,15, o apóstolo diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus, não está nele. Troque a palavra mundo ali por sistema, é a mesma coisa. É como se João estivesse dizendo, não ameis o sistema e nem as coisas que há no sistema. Se alguém amar o sistema, o amor do Pai não está nele. Olha, o desafio que nós temos de combatermos, de descobrirmos a origem do mundanismo e sermos diferentes lá fora, na sua escola, no seu trabalho. Eu sempre falo, pelo menos para mim, o melhor dia da semana é o domingo. É uma bênção. Aqui a gente vem de manhã na EBD e vem à noite, a gente vem para se alimentar da palavra de Deus, para se reabastecer espiritualmente, para as lutas, para as batalhas que você e eu enfrentamos lá fora. O desafio é amanhã, segunda-feira, quando a maioria do ambiente em que você está não pensa dessa forma, trabalha com mentira, trabalha com cobiça, trabalha com prazeres, é amigo do mundo. Olha que desafio. O perigo do mundanismo, para que nós saibamos o perigo desse mundanismo, é preciso identificar a sua raiz, a sua origem. Segunda verdade que Tiago nos fala sobre o perigo do mundanismo é a vitória sobre ele. A vitória sobre o mundanismo. Como vencê-lo? Como se tornar, alcançar a vitória desse mundanismo que tenta nos oprimir, que tenta nos afastar de Deus? Como? A vitória sobre o mundanismo, versículos 5 a 10. Veja só, verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago mostra aqui agora que Deus nos ajuda, Deus nos auxilia nessa batalha contra o mundanismo. Deus nos dá o Espírito Santo, nos habilita, nos capacita para que vençamos este mundanismo, porque por conta própria não vamos conseguir. Você e eu não temos forças em nós mesmos para resistirmos, para vencer este sistema. Nós cremos escatologicamente que um dia virá um anticristo aqui na terra. Aquela discussão se quando o anticristo vier, a igreja estará aqui, estará ou não estará, se Deus vai tirar a igreja antes da grande tribulação. Mas a Bíblia é clara, esse personagem ainda não apareceu, o anticristo, mas a Bíblia já fala que, Paulo fala lá em Tessalonicenses, que o espírito dele já opera. O cabeça ainda não apareceu, o anticristo ainda não surgiu, mas o sistema
já está sendo preparado para ele aparecer. E como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos conseguir? Tiago vai dizer, pelo Espírito Santo. É Deus quem nos dá graça, quem nos fortalece. E ele no versículo 6 ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui nesse texto, Tiago faz uma citação lá de Provérbios. Provérbios 3:34, foi o sábio Salomão que escreveu. Provérbios 3:34, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Deus nos ama, ou Deus ama um coração humilde. Alguém que se coloca diante dele, na presença dele. Alguém que não é soberbo. Aliás, irmãos, quais virtudes nós temos? Qual a capacidade que nós temos para sermos soberbos diante de Deus? Nenhuma. Somos pó. O Salmo 103 diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe aquelas pessoas mais arrogantes que dizem assim, você sabe com quem você está falando? Não sei. Eu só sei de uma coisa, você é como eu, pó. Você sabe com quem você está falando? Com o pó. Mas se eu falar desse jeito, a pessoa, como assim? Não, não sou não, é sim. A Bíblia fala claramente que nós fomos feitos do pó e vamos voltar ao pó. Então, Tiago diz assim, como é que vence o mundo? Com o Espírito Santo, que nos auxilia, que nos habilita, que nos dá graça, e sem soberba. Salomão diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Depois, aqui nos versículos 7 a 10, Tiago vai dar algumas ordens, algumas exortações. São várias, mas eu queria citá-las para vocês, apenas dando uma pequena definição de cada palavra. Se vocês contarem, se eu não errei aí, ele dá 10 ordens. 10 ordens para nós nos equiparmos para que vençamos o mundanismo com a ajuda do Espírito Santo e sem soberba. Eu quero só citá-las, mas se você observar, o texto está está no imperativo. São ordens. E ordens são feitas para serem obedecidas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Veja só, são ordens pequenas, eu vou apenas citar, são 10 ordens, nos versículos 10, 7 a 10, eu queria apenas citar o significado de cada uma delas. 10 ordens para vencer o mundanismo. Primeira, sujeição, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeição é a ideia de ser submisso a Deus, obediente ao nosso Criador. Somos pequenos, sujeitem-se a Deus. Segunda, resistência, ainda no versículo 7, mas resisti ao diabo e ele fugirá de Deus. De vós. Era só para ver se vocês estavam atentos, como diz o filósofo. Sujeitai-vos, filósofo praia-grandense, François Nelson. Depois ele fica bravo comigo aí, viu? E ele fugirá de vós. Essa ideia da sujeição é interessante. Como é que a gente resiste ao diabo? É não dando brechas para ele. É se preparando. Por exemplo, quando lá em Mateus 4, Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele sai e Jesus vence as tentações, e um dos evangelistas coloca um detalhe interessante, diz, e o Satanás ele se ausentou, ele saiu até ocasião oportuna. Ele é persistente, ele é insistente. Ele sai, mas ele espera a hora de voltar. Resistir, não dê brechas ao diabo. Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios do diabo. Terceira ordem, chegai-vos a Deus, verso 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Isso significa se aproximando dele, tendo comunhão com ele, tendo uma vida aos pés dele,
uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o Senhor, uma vida próxima a Deus. O problema é que a nossa natureza não quer fazer isso automaticamente. A nossa natureza prefere as coisas carnais, as coisas palpáveis, as coisas aqui mesmo da terra. Mas Tiago diz, se aproximem de Deus. Número 4, purificação, ainda no verso 8. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purificação, era um ritual, significa transformar o rito em uma ação prática. Essa limpeza aí, o número 5, limpai o vosso coração. Limpeza de coração. Jesus havia dito lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Irmãos, os sujos não verão a Deus. É a implicação clara. Você tem a tese, a antítese e a implicação da tese. Os sujos não verão a Deus. Limpem o coração, é aquele que está limpo, não só aquele que tomou um banho, mas o coração também está limpo diante de Deus. Número 6, aflição, versículo 9. Afligi-vos. Aflição significa reconhecer os nossos pecados. Pecamos, desobedecemos, falhamos, entristecemos ao Senhor, mas isso precisa nos afligir. Sabe quando o maior perigo que nós corremos é quando o pecado já não nos incomoda mais. Paulo fala para Timóteo sobre o perigo da cauterização da mente. Quando eu erro, eu falho, mas na verdade todo mundo faz. Mas todo mundo comete o mesmo pecado que eu cometo. E a gente peca e o pecado deveria nos afligir por causa da limpeza lá do coração. 7. Ele fala de lamentação. Afligi-vos, lamentai. A ideia é considerando a sua própria vida para com Deus. Lamentação. Pelos erros, pelas coisas erradas que praticamos, deveríamos lamentar, nos humilharmos diante de Deus. Lembra que ele falou? Deus resiste aos soberbos, contudo ele dá graça aos humildes. Número 8, choro. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Chorai também é uma ordem, um imperativo. A ideia do choro é alguém que demonstra arrependimento pelos pecados. Pense comigo. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Eu não estou falando de choro porque faleceu alguém, faleceu um ente querido. Eu não estou falando de aquele momento que você chora de raiva, sabe? Chorou de raiva porque foi contrariado, aconteceu uma situação. Eu estou falando, e isso é para mim também, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Por entender que o seu coração não está limpo diante de Deus. Número 9, conversão. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Conversão é mudança de mente, a palavra grega metanoia, com mudança sincera do coração, é mudar a rota, conversão. E existe uma diferença entre os convertidos e os convencidos, certo? Tem pessoas que a gente percebe pelos frutos que elas são convertidas, mas tem pessoas que são convencidas. Elas falam da mesma maneira, elas têm os mesmos cacuetes, têm as mesmas saudações, pelo palavreado a gente não consegue perceber, mas tem pessoas que são convencidas, ao invés de convertidas. E a última coisa, humilhação, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhação. Sejamos humildes diante do Senhor, sabendo que Ele vai nos exaltar. Aliás, que razão temos nós para sermos soberbos diante do nosso Deus? Eu assisti um filme, eu não gosto muito de assistir filme, mas os poucos que eu assisti,
Talvez alguns aqui tenham assistido também o curioso caso de Benjamin Button. Talvez alguns irmãos tenham assistido aqui. E ele vai contando, eu não quero contar todo o filme para quem ainda quer assistir, mas ele vai contando no filme, ele diz assim que durante a vida ele recebeu, ele foi atingido por um raio 7 vezes, contrariando aquele ditado nosso que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele foi atingido 7 vezes. Foi a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Eu vendo aquele filme, eu fico pensando se nós nos achegássemos diante de Deus e disséssemos assim: Senhor, eu vim buscar o que eu mereço. Eu acho que a gente sairia cheio de raio na cabeça. Cheio de raio. O Benjamin Button, ele recebeu 7 raios, mas que seriam poucos para nós. Como levantar a cabeça? Lembram-se do publicano? Enquanto que o fariseu conta vantagem, eu oro, eu jejuo, eu entrego o dízimo, diz o texto que ele não tem coragem para levantar a cabeça, porque ele sabe que quão pecador ele é. Senhor, estou aqui diante de ti, eu vim buscar o que eu mereço. Se alguém fala isso perto de mim, se alguém fala isso e eu estou perto, eu me retiro para não ser atingido pelos raios que a pessoa receberá. Pense nisso. Então, a vitória sobre o mundanismo, Tiago diz que depende de sujeição, resistência, aproximação, purificação, limpeza, aflição, lamentação, choro, conversão e humilhação. É isso que ele está dizendo. São ordens claras, está no imperativo, mas são essas coisas que vão nos conceder a vitória sobre o mundanismo. E a última coisa, sobre o perigo do mundanismo, agora ele vai falar o problema do mundanismo. Já vimos a sua origem, já vimos como vencê-lo, e agora vamos ver o problema do mundanismo, que ele causa. E ele exemplifica essa questão do problema com uma palavra chamada maledicência. Mais uma vez ele vai nos atingir. Os versículos são os versículos 11 e 12. O problema do mundanismo. Ele exorta os irmãos, seus ouvintes primários, contra a maledicência. Pergunta: o que é maledicência? Maledicência é falar mal do irmão ou julgá-lo de alguma forma. Aí pega. Aí pega. Porque, via de regra, nós somos tendenciosos a falar mal do irmão. Confessemos aqui os nossos pecados. Reconheçamos isso. Via de regra, nós estamos preparados para falar mal do irmão. Para falar bem não estamos, não. Para elogiá-lo, e eu estou falando de elogio e não de bajulação, certo? Elogio é uma coisa e bajulação é outra. Uma coisa é uma coisa. É preciso que nós entendamos isso. Irmãos, nós não deveríamos falar mal do nosso irmão. Eu conheci um pastor que, quando nós íamos para as reuniões do presbitério, os pastores são membros do presbitério, e às vezes vinha um pastor, um presbítero, chegava nesse pastor e falava assim: você viu o irmão? Você viu o que ele fez? E o pastor falava assim: pode parar. Não precisa me falar. Ele não está aqui para se defender. Eu não sei o que ele fez, eu não sei se ele é inocente ou se ele é culpado, mas nós deveríamos brecar agora a maledicência. E ele falava assim: eu não posso ser portador de más notícias, não posso levar essa maledicência para frente sem sequer falar com a pessoa e fazer uma pergunta. Afinal, na dúvida, pergunta. Jesus diz lá em Mateus 7:1, lá no Sermão do Monte, falando algumas verdades, corrigindo os ensinos lá, as tradições dos religiosos, em Mateus 7:1 Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Irmãos, eu fico impressionado, veja, nós somos tão bons em algumas coisas. A gente é capaz de enxergar um cisco lá no olho do outro, longe, e não conseguimos enxergar a trave do nosso.
É incrível. Para algumas coisas temos olhos de águia, é incrível. Já viram a águia? Lá no céu, bem alto, ela para, ela olha e lá embaixo ela vê o predador, o animal, a presa. E ela enxerga de longe. Então, mas nós enxergamos, olha, você está com um cisco aí, você lá no fundo. E eu não consigo enxergar a trave no meu olho, é incoerência, muita incoerência. E Tiago diz, cuidado com a maledicência, cuidado. Veja aí, versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tiago diz, se nós começarmos a julgar os nossos irmãos, nós nos colocaremos numa condição de juiz, que não é a nossa. Nós não somos o juiz. Ele diz que tem um juiz, no versículo 12, e um legislador, ambas as palavras com letra maiúscula. Veja, é Deus. Um só é legislador, letra maiúscula, e juiz, letra maiúscula. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem é você? Ou quem sou eu para fazer isso? Não estamos na condição, não estamos no tribunal, e nesse tribunal somos juízes. Não! Eu acho que a gente está mais para réu mesmo. É ou não é? Estamos mais para réus, pecadores, falhos. Claro que a gente precisa observar algumas coisas, mas às vezes a gente acha demais, acha muito. Eu convivi com um presbítero há algum tempo, e ele, toda vez que eu falava assim, presbítero Pedro, homem de Deus, está lá no Rio Grande do Norte, em Natal, e toda vez eu ia conversar com ele, um homem bravo, muito bravo, e eu falava, Pedro, eu acho, a gente estava conversando, eu acho, ele, pastor, quem acha não tem certeza. Você não tem que achar, você tem que ter certeza. Reverendo, quem acha não tem certeza. Cuidado com a posição de juiz. É melhor, está na dúvida, pergunta, uma pergunta não mata ninguém. O que eu tenho observado é o seguinte, o slogan da maioria das pessoas é, na dúvida, vírgula, julga. É assim. Mas para nós não ficarmos nessa posição de juízes e nem podemos fazê-lo, eu tentei mudar, na dúvida, vírgula, pergunta. Na escola era assim, tem uma dúvida, não leva a dúvida para casa. É como os irmãos aqui da EBD, nunca leva a dúvida para casa. Eles perguntam mesmo. É preciso que nós tomemos cuidado. Uma palavra mal colocada dá um problema enorme. Eu me lembrei de um exemplo para finalizar. Um homem chamado Doeg, na Bíblia. Ele era parente de Saul, do rei Saul. Um dia, Davi, fugindo de Saul, vai até a casa de Samuel, conversar com ele. Ele procura por pão, procura por mantimento, pergunta se tem uma espada lá na casa do Samuel. E o texto diz que Doeg estava lá. E ele viu a cena. E Davi comeu, pegou a espada que era de Golias e foi embora. E ele viu a cena, e Davi foi embora. Passou-se um tempo, Doeg foi até Saul e disse, eu sei onde Davi está. E eu sei aonde ele esteve. Esteve na casa de Samuel, esteve na casa dos profetas, deram até comida para ele. Se alimentou e foi embora. O Saul, que estava desesperado, diz, bendito, bendito és tu. O Saul ainda agradece a Deus. Bendito és tu do Senhor, alguém se importa comigo, levando maledicência. Saul manda chamar os sacerdotes, o sacerdote principal dá algumas explicações para Saul, não convence. E veja, Saul manda matar os sacerdotes lá, que receberam Davi. 85 sacerdotes foram mortos a fio de espada, por causa de uma maledicência.
Olha o perigo. Aí Davi ficou sabendo, mataram os sacerdotes, a casa de Abimeleque, mataram muitos homens, e Davi disse, eu sabia. Quando eu vi Doeg lá, e ele me viu, eu sabia que ele ia levar a notícia. Davi diz, a culpa é minha pela morte, só sobrou um sacerdote, que era novinho. E Davi diz, fica comigo, porque se o Saul já matou 85, ele vai matar você. Comigo você está seguro, por causa de uma maledicência. Davi diz, eu sabia que no dia que eu vi Doeg, que ele ia aprontar alguma coisa. O problema da maledicência. A minha palavra, irmãos, nessa noite é para que nós tomemos cuidado com o mundanismo. Ele está mais próximo de você do que você imagina. Talvez ele tenha entrado na sua casa, pela internet, pela televisão, pelos programas. A gente sabe, eu não quero dar nomes aqui, mas tem uma emissora que presta um desserviço enorme para a nossa nação, com princípios completamente anticristãos. Desligue a sua TV, pega o controle remoto, vai ver alguma coisa, pega um vídeo lá, assiste o Hernandes. Pode me assistir se quiser. Se tiver paciência, né? Pode me assistir. Mas não deixe os valores. Tem um influencer aí que, meu Jesus da glória, atingiu até minha casa, Felipe Neto, já ouviram falar? Tive que proibir. Felipe Neto, assim, mais sábio do que Salomão, botando a perder uma geração de crianças e adolescentes, ensinando todo tipo de coisa errada, promovendo cartilha, fazendo coisas erradas. Desligue a sua televisão. Se tiver coragem, pode me assistir lá. O perigo do mundanismo, quando a gente sair daqui, quando acabar o culto, você já vai dar de cara com ele. Cuidado, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, peça a ajuda de Deus para perceber o perigo do mundanismo. Que Deus nos abençoe.